Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá? Que satisfação imensa poder tê-los aqui novamente. Hoje a gente vai meditar em Deuteronômio capítulo 9, a parte 1, episódio de número 713, nessa fantástica, excepcional nona temporada do podcast Entendes o que Estás Lendo. Vamos falar um pouquinho hoje contra a presunção hipócrita. Vamos falar sobre vários assuntos interessantes desse capítulo. A gente vai aprender o segredo do triunfo do povo de Israel ali em Canaã, como tudo vai acontecer e as lições que a gente pode aprender com isso. Tem muitas coisas que a gente pode aplicar hoje, princípios, lições que ainda permanecem, mesmo depois de muito tempo, pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz e prospera naquilo para qual ela foi enviada. A expectativa de sucesso na guerra ela é uma força potencial de um valor imensurável. Se a expectativa for mal fundamentada, é pior do que nenhuma, como a figura nada, que aumenta o sinal de valor somente quando adicionada a outras figuras. A antecipação de triunfo só é forte quando baseada em qualidades sólidas. Deus nunca encorajou seus servos a subestimar as dificuldades. Jesus Cristo, ele não superestimou as vantagens do seu serviço. Os amorreus, eles eram superiores em estatura, e isso pode por si só se tornar um instrumento de força. Pode provar ser uma fonte de fraqueza. Quanto maior o inimigo, maior a força exigida. Os amorreus se destacaram em coragem. Eles eram mais poderosos. A terra havia se dividido em pequenos reinos. E é evidente que guerras mortais entre as tribos eram frequentes. Tal prática havia desenvolvido habilidade guerreira naqueles povos. Eles lutaram atrás de muralhas bem construídas. As suas cidades eram fortalezas, enquanto os hebreus, inábeis na guerra, tiveram que lutar em campo aberto. Defensores de casas fortificadas têm grande vantagem sobre agressores estrangeiros. Os amorreus possuíam uma ampla reputação. Isso serviria para reforçar ao máximo a coragem dos habitantes, enquanto serviria para desanimar o exército sitiante. Toda vantagem visível e material estava do lado dos cananeus. Aprenda o segredo do triunfo de Israel. A aliança de Deus, ela supera toda oposição. O poder invisível, ele é sempre maior que o visível. As flechas de Deus encontram o seu caminho através do melhor escudo de defesa. O simples sopro da onipotência murcha toda oposição. O que quer que deixemos de levar para o campo de batalha, não deixemos de levar Deus. Forças ocultas frequentemente lideram a vanguarda. À frente mesmo de sua vanguarda, pioneiros invisíveis minariam a força do inimigo. Assim como o fogo devora o restolho, assim a força dos cananeus se tornaria podridão. Vespas, pestilência, relâmpagos, granizo, 1000 agências que Deus emprega como verdadeiro exército à frente da hoste humana. A obra de Deus e a do homem se entrelaçam reciprocamente. Deus nunca fará a nossa parte, nós nunca podemos fazer a parte de Deus. Há espaço em todos os lugares para a agência humana, mas ela nunca deve invadir a providência divina. Nós devemos trabalhar porque Deus trabalha conosco e em nós. Deus prometeu que ele derrubaria o inimigo e Israel deveria expulsá-los.
Ele lutou ao lado de Israel e contra os cananeus por razões específicas. Algumas delas, elas são mencionadas para nossa instrução. Fortes induções dispuseram os hebreus a se considerarem os favoritos do céu, com base em sua bondade superior. Este era um fruto corrupto de uma árvore má. Estas eram falsas lisonjas forjadas por Satanás. Contra estas fortalezas de justiça própria, Moisés ele foi direcionado a lançar sua reprovação. A justiça humana não é meritória. Não é meritória porque é deficiente. Toda justiça verdadeira tem algum mérito, mas se a injustiça na vida de um homem excede a justiça, então a culpa deve exceder a aprovação. Os cananeus foram expulsos por causa da podridão moral, fruto da idolatria grosseira. A lealdade a Deus somente poderia dar aos hebreus o direito de substituí-los. A fé de Abraão havia dado uma longa sucessão de frutos. Há um princípio de solidariedade moral na raça humana. Não somos unidades distintas, mas partes componentes, membros uns dos outros. Aos nossos olhos cegos, essa promessa frequentemente parece falhar. No entanto, o fracasso é absolutamente impossível. Seu tempo e o tempo do homem nem sempre correspondem. As palavras de Deus devem ser tomadas como expressivas das concepções de Deus. Suas palavras são expansivas o suficiente para conter uma infinidade de significados. Moisés aqui indica muito claramente o que estava na base da invasão. Ela deve ser levada adiante com sucesso como julgamento sobre o pecado cananeu. Não é mérito dos vencedores, mas é o demérito dos vencidos que determina os tratos divinos. Em uma palavra, é uma política de reprovação. E aqui nós observemos que reprovação é o oposto de aprovação. Grande confusão de pensamento existe sobre este assunto, por perder isto de vista. A conduta dos cananeus, ela estava indo de mal a pior e era impossível para Deus aprová-la. Ele não tinha alternativa senão reprová-los por suas iniquidades e arranjar o seu destino de acordo. Reprovação em último recurso no caso daqueles finalmente impenitentes é uma necessidade para Deus. Ele não pode deixar de detestar aqueles culpados de tal conduta. De fato, foi dito que a pior coisa depois de uma derrota é uma vitória, pela qual é indicado que ambos os lados sofrem, mas os vencidos mais do que os vencedores. Na invasão da Palestina, os cananeus seriam vencidos por causa de sua desobediência. Foi um julgamento para eles, um julgamento de Deus, e completamente merecido. Não importa para Deus e não deveria importar para seus servos quão grandes seus inimigos podem ser. Os cananeus eram homens de tamanho gigantesco, com grandes cidades cercadas até o céu. Eles eram exteriormente muito mais do que um páreo para Israel. Isso foi sem dúvida para testar a fé de Israel e para ver se eles viveriam pela visão neste assunto ou confiariam em seu Rei Todo-Poderoso. E para o povo do Senhor lembrar que maior é aquele que é por eles do que todos os que são contra eles e que com Deus eles têm certeza da vitória final. O sucesso ele é pretendido para testar o povo. De Israel é dito expressamente que eles são um povo de dura serviço. A conquista não deve ser por conta de qualquer mérito deles, mas testará sua lealdade a Deus. Foi observado que a conquista geralmente exerceu uma influência retributiva sobre os conquistadores. Cabia a Israel determinar se sua dura serviço continuaria ou sucumbiria. Se eles interpretassem seu triunfo corretamente como dom da graça gratuita, eles se estabeleceriam depois disso em obediência grata.
A invasão é um tipo de graça divina ainda manifestada. Os pecadores são como os israelitas, sem nada em termos de mérito para recomendá-los. Mas Deus vem em seu evangelho e lhes oferece uma vitória completa sobre o pecado. Satanás e o mundo como um presente gratuito. Esses inimigos parecem gigantescos, como os cananeus. Não poderíamos vencê-los em nossa própria força, mas maior é aquele que é por nós do que todos os que são contra nós. Nós nos encontramos saindo mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E cada vitória espiritual tem o objetivo de nos testar e fortalecer. Deve aumentar nossa gratidão e garantir maior obediência. É bom, além disso, lembrar que os triunfos agora são concedidos como presentes gratuitos, não como recompensas de mérito. Depois de termos feito o nosso melhor como discípulos, devemos estar prontos para reconhecer que somos apenas servos inúteis, que fizemos apenas o que era nosso dever fazer. Deus é capaz de nos dar a vitória sobre nossos maiores inimigos, mas Ele o fará de tal forma a garantir a sincera gratidão de seu povo. Ele é fiel, tendo feito a promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Ele não abandonará sua semente, mas dará a vitória em seu próprio tempo e maneira a todos os que confiam nele. Meus queridos, o capítulo 9, versículo 4 a 7 nos traz algumas lições sobre a autojustiça. Estranha capacidade da natureza humana para a autoilusão. Foi um erro extraordinário cair nele, quando o judeu começou a imaginar que por seu próprio poder e força ele havia conquistado a Palestina, Deuteronômio 8:17. Ainda mais extraordinário foi o engano de que ele havia sido trazido para a terra por conta da sua retidão. Os dois erros surgiram da mesma raiz. A mente mundana, que rejeita o reconhecimento da concessão de Deus do que ela tem sua contrapartida na mente hipócrita, que atribui as relações de Deus com ela à sua santidade superior. Autoexaltação, orgulho, em ambos os casos. Em um caso, meu poder, no outro, a minha retidão. A natureza do erro. Uma opinião ampliada da retidão de alguém. A ideia de que é a nossa retidão que é o fundamento meritório da concessão de bênçãos. Os judeus podem não supor que eram absolutamente justos, embora alguns dos fariseus posteriores pareçam quase ter chegado a esse ponto. Lucas 18:11. Mas eles pensavam que eram tão justos a ponto de terem estabelecido uma reivindicação da justiça de Deus pelo que tinham. Entenda, este é um estado de espírito no qual os homens deslizam meio que inconscientemente. Muitas vezes dizemos isso em nossos corações, quando teríamos vergonha de confessá-lo com nossos lábios. A autocomplacência, por exemplo, que aceita a prosperidade como recompensa de virtude superior. A autossatisfação que estima tal recompensa devida a ela. A queixa de injustiça que é levantada quando as bênçãos são removidas. Elas traem a sua presença. Na esfera espiritual, a tendência é evidenciada na negação da necessidade de salvação, no espírito autojustificador que se recusa a aceitar a posição de que somos como alguém condenado e justamente expostos à ira de Deus. Na reafirmação em formas mais sutis ou mais grosseiras do princípio da salvação por meio de obras. Em qualquer grau em que um homem se considere intitulado à aceitação de Deus e às bênçãos espirituais, sejam com base em obediência a regras prescritas, seja com base em características internas, fé, santidade, etc., ele está se permitindo cair nesse erro. Tudo vem de Deus, tudo é dele, tudo é pela sua misericórdia, tudo é pela sua bondade.
e em tudo devemos ser gratos. Como podemos enfrentar gigantes externos e internos sem reconhecer que é Deus quem luta por nós? Será que temos algo em nós mesmos que possa conquistar a graça de Deus, ou tudo vem de sua bondade soberana? Vamos orar? Senhor Todo-Poderoso, nós reconhecemos que sem Ti somos incapazes de vencer nossas batalhas, subjugar os gigantes que se levantam contra nós. Ensina-nos a depender inteiramente da Tua força e graça, rejeitando qualquer presunção de mérito próprio. Senhor, que possamos lembrar sempre que toda vitória vem de Ti, que a conquista maior é a transformação do nosso coração por meio de Tua graça. Fortalece-nos em obediência, em gratidão, para que Teu nome seja glorificado em e através de nossas vidas. Amém, amém e amém. Eu te encontro no próximo episódio, se Deus quiser. A gente sabe que Ele quer, sem falta. A gente vai estar juntinhos, meditando mais um pouquinho na palavra de Deus, tá bom? Um abraço. Deus lhe continue lhe abençoando. Tchau, tchau.